De volta com Ver Mais. E, gente, já chegou por aqui a ligação que faturou os 4 ingressos. Eu avisei pra você que tinha que ser rápido, que é pro Zoológico de Pomerode, Zoo Pomerode. Já foi, tá, gente? Não adianta mais ligar, não adianta, encerrou hoje, mas vai ter mais. O Felizardo já foi conhecido. Mas não se preocupem, eu vou dar um spoiler. Semana que vem tem mais, já dei antes outro spoiler do spoiler. E sem mais enrolações, o vencedor foi... A vencedora, né, foi... Olha aqui, ó, os ingressos estão aqui na minha mão, ó. Foi a Roseli dos Santos de Criciúma. Roseli, parabéns. Nossa produção vai te mandar mensagem com as orientações para retirar os seus ingressos aqui. Se eu estiver por aqui, dá um oizinho pra gente, tá bom? Obrigada por todas as participações. E agora a gente vira a página para falar sobre direito do consumidor, os direitos, né? Com a proximidade do Natal, aumentam as vendas no comércio, afinal essa é uma das datas que mais aquecem as vendas. Nesses momentos, é importante que o consumidor se mantenha atento aos seus direitos. Para falar sobre o tema, recebo no estúdio a especialista em direito do consumidor, Caroline Calegari. Boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez ao Ver Mais. Boa tarde, Gisele, a todos os telespectadores da NDTV Record. É uma alegria estar aqui conversando contigo sobre esse assunto que é tão relevante, né, nessa época do ano. A Carol, que já esteve aqui como a figura de especialista em direito do consumidor, e o pessoal gostou também, acompanhou ela com o seu marido cantando, gente, arrasa no som também, Carol. Outra hora você vai vir aqui cantar. Imagina, com certeza irei. Ai, demais, é talentosíssima. Carol, agora vamos lá, o assunto da entrevista de hoje. Você que é especialista nesse tema, né? Quais são os principais pontos que os consumidores devem estar atentos nesta época de mais compras? Olha, Gisele, eu penso que é muito importante a gente falar sobre a troca, porque é um assunto que muitas vezes gera dúvidas, né, nos consumidores. Nós entendemos que a troca ela é possível em 2 hipóteses. Quando, por exemplo, em se tratando de vestuário, de compra no comércio regular, como, por exemplo, o consumidor vai a um shopping center, compra uma calça, compra uma camisa. É praxe nesse tipo de negócio que haja troca. E essa praxe configura costume, nos termos do artigo 7º do nosso Código de Defesa do Consumidor, e por isso seria obrigatório. Uma outra hipótese, Gisele, é quando essa empresa, esse estabelecimento, tem uma política de troca. Então, o fornecedor vai informar para o cliente, no ato da compra, quais são os critérios. Por exemplo, guardar a nota fiscal, manter a etiqueta, ou um prazo de dias determinado. E aí, essa oferta vai configurar como fazendo parte daquele contrato que foi celebrado. Entendi. E por fim, Gisele, não menos importante, é quando aquele estabelecimento não tem política de troca ou não se trata daquela hipótese que a gente falou anteriormente. Do costume. Exato. Aí vai ser quando o produto apresentar um defeito ou um vício. Então, o fornecedor vai recolher esse produto, vai ter até 30 dias para fazer a devolução para o cliente em perfeitas condições para uso. E caso isso não ocorra, aí sim, o consumidor tem direito a um novo produto ou ressarcimento do valor que ele pagou ou ainda um abatimento no preço. Gente, ficou muito bem explicado. Eu acho que sempre na dúvida, Carol, pergunta ali na hora que você está pagando, geralmente nessa segunda situação, nesse segundo exemplo que você deu, a pessoa do caixa já fala, ó, você tem 30 dias, você tem 15 dias para vir aqui trocar, né? Eles já dão uma condição, né, que seria a política de troca, né? E quando não fala, geralmente se troca, mas é bom a gente ter certeza e já deixar... tirar dúvida já ali, né? O ideal, né? Sem dúvida nenhuma. É uma responsabilidade do fornecedor em informar para o seu cliente, até pela fidelização desse consumidor, para que ele retorne outras vezes. E, por outro lado, também é um dever de todos nós, enquanto consumidores, de questionar no ato da compra. Top 1, então, dos direitos do consumidor nesse Natal. Opa, aqui, troca. Agora a gente fala para a internet. Nós falamos na parte física. Internet vale a mesma coisa? A internet tem algumas questões que são bem peculiares, Gisele, como, por exemplo, aquele consumidor que, principalmente depois da pandemia, passou a comprar muito mais pelo e-commerce, né? Pelas lojas do comércio eletrônico, ele tem um direito que ele é resguardado para aquelas compras que são feitas fora do estabelecimento físico. E aí a internet entra também como sendo um desses estabelecimentos. O consumidor que ele compra via internet, ele pode simplesmente solicitar o cancelamento daquela compra independentemente daquele produto apresentar um defeito, uma avaria ou um vício. Ele vai comunicar a esse fornecedor, mas aí tem um pré-requisito, Gisele, que é o prazo de 7 dias. Pois é. Então, a partir do recebimento... Comprou, não gostou...
7 dias. 7 dias. Passou o prazo dos 7 dias, o consumidor já não tem mais essa prerrogativa. Mas dentro desse prazo, ele pode informar esse fornecedor que ele deseja fazer o cancelamento e ele tem essa condição especial, Gisele, porque ao fazer a compra fora do estabelecimento físico, o consumidor não pode manusear o produto, ele não pode testar e por isso ele tem essa prerrogativa garantida. As outras questões de troca ali que a gente falou antes, né? Se tiver algum defeito ou vício, ou se não serviu, também vale daí na internet? Dá para trocar? Vai depender? Depende, Gi. Tem que ler bem, então, no site que você está comprando. Perfeitamente. E aí é bom também a gente já deixar claro para os consumidores que nos assistem que é importante sempre avaliar aqueles que compram via internet sobre a idoneidade do site também, para não cair num golpe, né, Gisele? Claro. Que está sendo muito comum também ultimamente. E ainda em relação à questão da internet, por exemplo, se eu comprei algo, essa questão ali de se arrepender, né? Enfim, como é que conta? Porque eu acho bem interessante deixar bem claro o dia certinho de quando chegou, né? Não é de quando comprou, é de quando chegou que você pode... Os 7 dias, né? Eu vejo que é uma dúvida comum também das pessoas. Sim, e até porque, Gisele, se fosse contar a partir do momento da compra, muitas vezes como a compra vem de um estado diferente ou de um lugar longe, esses 7 dias iriam passar muitas vezes sem que esse produto nem mesmo chegasse ao consumidor. Sim, né? Pois é. E aí ele não poderia fazer uso desse direito. E por isso conta, então, por uma questão até de lógica, que é quando esse produto chega na casa do consumidor, ele vai ter aí os 7 dias contados. Aí ele fez esse contato com o fornecedor, né, o cliente, não teve nenhuma resposta, não teve o seu pedido garantido, ele pode procurar os órgãos de defesa do consumidor. Se você pudesse dar uma dica geral pra gente ainda que vai sair em busca dos presentes, quem é que deixa pra última hora? Ai, vou esconder aqui. Qual a sua dica geral, assim, Carol? Olha, Gisele, o brasileiro, o catarinense e todos, né, da nossa região em geral, tem muito o costume, a mania de deixar para a última hora mesmo. Então, não é só o teu caso exclusivo. Isso é até quase uma regra geral. Mas o mais importante, Gisele, é que esse consumidor, ao fazer a compra, ele faça um planejamento. Hoje é muito comum, né, até por uma questão de superendividamento da população, que as pessoas façam compras de maneira impulsiva, né? E aí é importante fazer esse planejamento porque você vai poder economizar, não vai comprometer o seu orçamento doméstico, porque a gente sabe que em janeiro vem IPTU, IPVA, vem material escolar, então a vida continua depois do Natal. E por isso é importante a pesquisa do preço. Acho que é o mais importante nesse momento. Pesquisa. Alguma orientação com relação à questão de Pix? Olha, o Pix também é uma ferramenta que hoje está sendo mais utilizada do que nunca, né? Sim. E aí é importante, na hora de fazer o Pix, quando for fazer uma compra realmente, porque tu sabes, né, Gi, que essa é uma transação que ela é imediata. Sim. Então, além de conferir muito bem os dados bancários, né, daquela pessoa que você está fazendo o Pix, conferir, quando for um fornecedor, né, que se tratar de um produto ou de um serviço, se realmente é idôneo, se existe, porque muitas vezes a gente clica em alguns links promocionais que acabam levando para sites fraudulentos ou para contatos, até no próprio WhatsApp, também que não são de pessoas de boa fé. Sim. E aí, depois que faz o Pix, fica difícil para conseguir reverter essa transação. Tem que cuidar daí. Então, tem que cuidar bastante na hora de escolher o fornecedor. Nós temos algumas mensagens, deixa eu chamar aí. Pode botar aí pra gente ler. Atenção às mensagens. Vamos lá? Opa, aqui, ó. Bota na tela cheia, gente, que eu não tô conseguindo ler por causa da árvore. Hoje, aqui em casa, cada um faz um pouco da faxina. Mas eu fico com a limpeza do box. Que o uso sai fácil, deixa o vidro 100% limpo. A pasta de dente fica perfeito. Valeu, Beloli! Como é que estão as suas férias? Tiago Borges, do Balneário Arroio do Silva. Boa tarde, Gisele. Esse é o meu parceirinho Toreto. Valeu! Mais mensagens? Elionete, essa nossa Lilica foi adotada. Amamos demais. Valeu, querida. Muito obrigada pela sua participação. O João Batista não tem mais mensagem? O João. Boa tarde, Gisele. Esse é o meu filho Tiago com os nossos cachorros aqui do sítio. João, muito obrigada pela participação. Carol, tem pet, Carol? Eu tenho 2 gatinhos adotados. Próxima vez traz uma fotinha aqui pra gente botar também. Com certeza. Tá bom? E volta pra cantar. Carol, foi demais. Claro que foram dicas pinceladas, mas eu acho que foi muito legal a sua dica geral. O pessoal planejar, pesquisar, e é importante vindo de uma referência como você. Obrigada, viu? Imagina, Gisele, Feliz Natal. Desejo um excelente ano para toda a equipe aqui da NDTV Record e para todos os telespectadores, em especial do teu programa. Pra ti, beijo no coração, gente. E assim a gente vai encerrando mais um Ver Mais. Tchau, tchau. Até amanhã, hein?